Eletrônica não é o meu hobby, é o meu superpoder. E para cultivar esse superpoder, foi muito importante que eu entendesse quais são as ferramentas básicas que eu precisava na minha bancada, aonde eu conseguiria projetos de referência interessantes, mas também que iriam me fazer aprender com esse processo, quais eram os conteúdos básicos de eletrônica que eu precisava dominar para começar, e também quais eram as possibilidades, os universos que eu precisava evoluir dentro desse superpoder. Porque eletrônica é uma área muito ampla e tem muita coisa que você pode se especializar e aprender. Vou te contar tudo em detalhes no vídeo de hoje. Vamos começar pelas ferramentas básicas de uma bancada de eletrônica. Primeiro que muita gente começa comprando uns kits básicos com vários componentes eletrônicos ou aqueles kits para Arduino que já vem um módulo de cada, um Arduino e alguns jumpers e alguns componentes. Olha, eu não sou hater de kits prontos. Se você viu que o preço estava bom, se você acha que aqueles componentes que estão presentes no kit vão te render bons projetos, show, beleza, compre. Mas se você não sabe ainda o que vai fazer e vai comprar um kit só para começar, eu acho que não é uma boa ideia, porque normalmente esses componentes eletrônicos ficam parados dentro da gaveta. Eu vejo que muita gente me pede sugestão sobre aquele kit de componentes eletrônicos que são componentes eletrônicos aleatórios, tipo um pacote de 500 componentes eletrônicos que você nem sabe que componentes são esses, mas o preço é muito atrativo, porque é tipo alguns reais ali, menos de 50 reais você compra 300 componentes. Aí as pessoas me perguntam se tá valendo a pena ou não, e eu sinceramente acho que não vale a pena. A maior parte desses componentes eletrônicos você nunca vai usar em nenhum projeto, e se você fosse comprar os componentes que você precisava para os seus projetos separadamente, você iria com esses 300 reais construir 4, 5 projetos por inteiro. Então eu não considero isso uma boa. Eu acho que a maior parte desses componentes vai virar lixo eletrônico em algum momento, ou você vai ficar guardando para sempre eles, colecionando componentes. Pesquise qual projeto você quer fazer e compre os componentes para esse projeto. Aí você pode comprar algumas unidades a mais desse componente eletrônico para você começar a montar a sua biblioteca de componentes. A ideia é que você tenha na sua biblioteca somente componentes eletrônicos que você já usou, que você sabe como funcionam e que você já consegue facilmente entender aonde encaixar ele em um próximo projeto. Aumentar a sua biblioteca gradualmente vai ser muito mais barato do que comprar um monte de componentes sem saber o que você vai fazer com eles. Equipamentos de bancada. Um bom ferro de solda é uma boa. Eu tenho um vídeo aqui só sobre ferros de solda. Acho que eu já preciso até fazer uma versão atualizada, porque chegou um novo modelo aqui que eu tô gostando bastante. Mas aí já me deixa aqui nos comentários se é uma boa fazer mais um vídeo sobre o que tem na minha bancada ou não. Atualizado 2026. Estanho, fluxo pastoso. Ó, pra quem não conhece, o fluxo pastoso é isso aqui, ó, tá vendo? É uma pastinha, uma pomada que você passa na hora que você for soldar um componente eletrônico, que ele vai ajudar o seu estanho a ficar mais emoliente, e aí você vai ter muito mais facilidade na sua solda, porque você vai ver que ele vai aderir melhor ao pad do componente, à placa. Se forem 2 fios também, ele vai espalhar melhor entre esses 2 fios, não vai deixar a sua solda com aquele aspecto embolotado ou opaco, sabe? Eu gosto bastante disso aqui e é uma boa para quem tá começando ou para quem tem eletrônica como um hobby. Isso aqui é baratinho, tá? Quanto a equipamentos de testes e medições, multímetro. Isso aqui já tá mais do que o suficiente. Se você tá começando agora, pega um daqueles amarelinhos que são bem baratinhos e segue com ele até você queimar esse equipamento. Você não precisa investir num multímetro muito caro ou em um osciloscópio para começar ou para ter eletrônica como o seu hobby. Lembrando que é um hobby, você pode ir evoluindo aos poucos, você não precisa ter sua bancada toda pronta de um dia pro outro, entendeu? Mas isso aqui vai te ajudar a testar os componentes eletrônicos e a descobrir os erros do seu projeto. Se você puder comprar um exaustor para tirar a fumaça na hora que você estiver soldando, show! Se não, uma máscara daquelas da 3M, sabe? Mais reforçada, deixa a sua janela aberta. Nos dias que você vai fazer muita solda em sequência, a fumaça do estanho faz muito mal à saúde. Fique longe dela. Pra mim, eu acho que quando você vai cultivar um hobby, não é muito interessante você ficar, não é perdendo tempo, mas assim, imergindo na parte teórica sem nunca conseguir ver aquilo na prática. Na verdade, isso não é a forma nem que eu gosto de aprender algo que eu vou levar pra minha vida, que eu vou trabalhar com isso, que eu vou estudar de uma maneira mais séria. Como um hobby, menos ainda. Eu acho que ninguém tem saco pra ficar lendo uma documentação extensa sem saber pra que serve aquilo. E a eletrônica tem uma parte teórica muito intensa, só que a eletrônica é prática. Então, na minha opinião, se você vai cultivar a eletrônica como seu hobby, se você quer se motivar a botar a mão na massa depois das 6 ou passar o final de semana inteiro desenvolvendo alguma coisa, o melhor é você ter um projeto que você gosta pra desenvolver. Tem um lugar onde eu gosto de pegar bons projetos que vão passar tanto tutorial quanto também te ensinar sobre
eletrônica e os conceitos teóricos envolvendo aquele projeto prático. Mas antes disso, eu quero te mostrar algumas coisas que a comunidade já fez para abrir um pouquinho a sua mente de que eletrônica não é só a eletrônica que você vê na bancada, aquela gambiarra com protoboard ou fios grudados e emaranhados. Todos esses projetos aqui e esses projetos aqui eu recebi de pessoas aqui da nossa comunidade. Alguns deles são parte de projetos que estão virando produtos, outros são projetos que foram feitos só para se divertir, só para experimentar, só para testar. E olha a cara desses projetos aqui, deixa eu pegar alguns. Esse daqui foi um projeto da Bianca, olha essa PCB, que loucura! Esse aqui foi um evento que eu fiz de Halloween e ela desenvolveu essa placa de circuito impresso belíssima aqui. Olha só, até com o nome dela aqui embaixo, ó, Bianca Hehe, tá vendo? Esse daqui foi o projeto da Lele. Esse foi o projeto do Cadu, Ghostbusters. Ué, o autor desse projeto não colocou o nome? Ó, não assinou a placa. É um misterioso. Não lembro de quem que era esse projeto, mas olha que bonitinho. E pro Halloween foi esse aqui que eu desenvolvi. Olha que bonitinho. Eu tava tentando testar esse acabamento de deixar a placa só na fibra de vidro para conseguir iluminar com o LED por trás. Eu ainda não consegui refinar bem essa técnica, tá? Ela ainda tá em teste por aqui. Aí olha que loucura, a Lele, ela faz parte da nossa comunidade, ela já desenvolveu algumas vezes projetinhos pros nossos eventos. Aí no TCC dela, ela fez isso aqui. Olha que placa linda, olha isso aqui. Às vezes brincar um pouco com eletrônica vai te possibilitar depois fazer umas coisas assim. Tem um vídeo bom que eu quero fazer pra vocês. Como transformar seu hobby de eletrônica em um negócio, né? Possibilidades de você ganhar dinheiro com eletrônica. Eu acho que seria um vídeo bem legal. Talvez o próximo vídeo vai ter esse tema. Essa daqui é a plaquinha do Guilherme. Essa aqui ficou bem legal também. Eu tenho ela montada. Quebrou? Não quebrou. Então tá tudo bem. E eu mesma já desenvolvi vários projetos como hobby. Ó, tem até projeto Copa do Mundo. Plaquinha de 50 mil inscritos no YouTube quando fizemos 50 mil inscritos. E esse aqui é um projeto que começou como vídeo, como hobby, e hoje ele se tornou produto, tá vendo? Eletrônica pode te trazer muitas possibilidades. E para fazer esse tipo de coisa aqui, com uma carinha mais profissional, mandar fabricar numa fábrica, hoje em dia nem é tão caro. Tem várias fábricas na China que você consegue fazer PCBs por $5. Aí, claro, você vai pagar o frete e, como é Brasil, um pequeno imposto. Mas mesmo assim, com um custo até bem ok, você consegue fazer 10 unidades de um projeto. Mas necessariamente você vai precisar aprender a fazer esse tipo de coisa aqui, ó, manipular um software de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Isso aqui, inclusive, é parte das videoaulas que eu tô fazendo para vocês todos os sábados, mostrando como desenvolver projetos utilizando o Altium Develop, que é essa ferramenta que eu utilizo aqui para desenvolver. Tô deixando o link do Altium Develop aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. Dá uma olhadinha, porque sempre tem 30 dias gratuitos aqui nessa ferramenta, e se você tiver na faculdade nesse momento, você pode fazer o seu cadastro como estudante, e aí você vai receber um tempo muito maior para explorar essa ferramenta. Claro que aqui a gente está falando sobre hobby, mas essa daqui é uma das ferramentas mais usadas no mercado de trabalho, por isso que eu sempre recomendo ela, e é ela que eu utilizo para fazer os meus desenvolvimentos. E como eu tenho mais conhecimento nessa ferramenta do que em outras, eu sempre acabo trazendo dicas aqui dentro do Altium Develop. E uma coisa que é sensacional aqui no Altium Develop é que eu consigo, pelo Altium 365, que é onde eu salvei esse projeto online, fazer pesquisas no meu projeto. Esse aqui é o projeto do Gatinho Caveirinha. Vamos supor, se em algum momento eu ficasse com dúvida de qual que é o resistor R3. Eu venho aqui, pesquiso por R3 e eu consigo identificar aonde que ele está na placa, qual que é o valor desse componente, qual que é o designador dele, tudo. Se eu quiser saber aonde está conectado o VCC, ele já indica para mim aqui todos os pontos de VCC. Isso aqui me ajuda muito a compreender erros, saber aonde soldar cada componente. Quando a gente está desenvolvendo nossos primeiros projetos, ou até primeiras versões de algum projeto, essas pesquisas aqui ajudam muito a encontrar os componentes, encontrar os erros, encontrar o que deveria ter sido feito de diferente. É mais uma ferramenta de análise que ajuda muito quem está aprendendo, quem está estudando, quem quer melhorar. Quando você for começar os seus primeiros desenvolvimentos, você vai lembrar disso daqui, vai ver que faz muita diferença. Deixa o like, deixa o like. Te prometi que eu ia te ajudar a encontrar bons projetos. Aonde encontrar bons projetos para começar? A primeira coisa que eu quero fazer é te mostrar a estrutura de um bom projeto. Que tipo de projeto você está procurando para aprender e desenvolver? Porque assim, você pode fazer uma planta inteligente, você pode fazer um pedal para sua guitarra, você pode fazer um
stock music, como é esse aqui, que é um exemplo de projeto que fica excelente para você desenvolver. Aqui, ó, esse projeto aqui em específico, eu estou pegando aqui do Instituto Newton Sebraga. Esse é um site que eu já deixei em um outro vídeo, que é como aprender eletrônica de graça aqui na internet. Eu já dei essa indicação aqui, mas eu queria trazer nesse vídeo também, porque aqui tem o exemplo perfeito de projeto para você seguir. Esse aqui é um tipo de tutorial que vai te ensinar sobre eletrônica, que vai te dizer quais são os componentes que você precisa, mas também vai te explicar sobre a teoria por trás das coisas. Então você tem a prática e a teoria de um jeito bacana. Esse é o tipo de projeto que eu acho que é o melhor caminho para você seguir, porque tem muito tutorial na internet que só vai te mostrar como desenvolver um quebra-cabeça. Monta isso nisso aqui, coloca isso aqui, adiciona isso, imprime esse case, coloca tudo dentro. E qual que é a graça de você ter montado alguma coisa sem entender a eletrônica por trás? Se o seu hobby era eletrônica e não montar qualquer coisa. Se você quiser nos primeiros projetos montar por montar só para experimentar, ótimo. Mas você vai ver que quando você começa a se interessar pela parte que vem por trás do negócio e aí aos poucos desenvolver o projeto e experimentar montar ele até o final, quem sabe até transformar ele em uma placa de circuito impresso depois, você vai ver que você vai sentir que você tem mais autonomia no que você está desenvolvendo, porque no final aqui, você pode realmente conseguir transformar isso em alguma coisa. Você pode só replicar se você quiser, você pode modificar o que você quiser, você pode transformar em produto se você quiser, porque você vai ter pego todo o princípio, como que aquilo foi desenvolvido, a teoria por trás, sabe? E esse aqui é um mix de teoria e prática que eu acho que é o melhor para quem tá levando eletrônica como um hobby, mas como um hobby de muito carinho, para se apaixonar de verdade pela eletrônica, né? Permita que o seu coração encontre a eletrônica dessa forma. Isso aqui é maravilhoso. Dá pra gente fazer muita coisa. É nesses momentos que a eletrônica vira magia, entendeu? Sucesso! Eu não sei exatamente ao certo o motivo que te levou a querer aprender mais sobre eletrônica, o que te cativou nessa área e qual foi o início. Até se quiser me contar, deixa aqui nos comentários que eu gosto de escutar as histórias de vocês. Mas essa é uma área que você pode experimentar soldagem eletrônica, que você pode experimentar toda essa área de desenvolvimento de placas de circuito impresso, explorar isso, fazer isso de uma maneira criativa, igual eu e várias pessoas aqui da nossa comunidade já fizeram. Você pode usar para desenvolver coisas legais, tipo esse meu quadrinho pixel aqui, ou essa luminária, tá vendo? Isso pode ser uma ferramenta para dar vida a alguma ideia, algum projeto, que você vai experimentar não só ser consumidor de tecnologia, você vai experimentar como que é desenvolver, e esse processo ele é muito legal e muito gostoso, que você pode fazer as coisas exatamente como você quer, do jeitinho que você pensou, entendeu? Além disso, tem toda a parte de microcontrolados, que ela é muito cativante. Eu mesma amo um Arduino, vocês sabem, e também a eletrônica vai te possibilitar encontrar erros em produtos, consertar coisas e às vezes até se especializar no conserto de algum tipo de equipamento específico. Eu mesma sou apaixonada por videogames antigos e eu acho que eu ainda vou tirar um tempinho da minha vida em algum momento, não nesse momento, porque agora eu já abri muitas abas, eu já estou com muitas abas abertas nesse momento da minha vida, mas quando eu fechar algumas, eu gostaria bastante, por exemplo, de aprender mais sobre Mega Drive, entender todo o circuito por trás e talvez até comprar algum equipamento que esteja quebrado para tentar consertar, reviver ele e tornar ele o meu Mega Drive. Isso pode ser muito legal também, é um hobby bem gostoso de se fazer. Deixa para mim aqui nos comentários qual que é a área de eletrônica que mais te cativa e eu espero te ver em um próximo vídeo. Tchau, tchau!